Nós vamos falar um pouquinho de como é o dia a dia de um cientista de dados. Obviamente que essa aqui é uma visão geral, genérica, que isso pode variar, isso varia bastante de empresa para empresa, de organização para organização e também de acordo com o ramo de negócio, a área de negócio que o cientista de dados atua. Então a gente está vendo aqui um processo simples em que nós temos dados, uma etapa de transformação e informação e conhecimento, ou seja, nós temos dados brutos, é executado um processo de transformação, que pode ser uma análise exploratória, a criação de um modelo estatístico, a criação de uma análise preditiva com machine learning ou séries temporais, por exemplo, e isso gera informação e conhecimento. Então, isso aqui eu diria que é a atividade core do cientista de dados, né? É transformação de dados em conhecimento, informação, inferências e previsão. Se o cientista de dados ele atua em uma organização grande em que as outras etapas do processo, as outras atividades são atendidas por especialistas específicos, esta será a atuação core principal do cientista de dados. Ou seja, ele vai receber os dados pré-tratados, pré-transformados, ele vai aplicar algoritmos para explorar dados, criar modelos estatísticos, aplicar machine learning e vai entregar informação e conhecimento. Então, quando a gente fala de dados, a pergunta é quais dados e como obtê-los. A gente vai ver que para eu transformar dados em informação e conhecimento, eu tenho um problema, uma pergunta a responder. Dentro dessa pergunta, eu preciso ver quais são os dados e como eu vou obtê-los. Então aqui entram dois principais atores, outras duas principais funções, que é do engenheiro de dados, que ele mantém clusters e estruturas de grande volume de dados, rodas batch e rotinas de carga e extração, e o administrador e o programador de bancos de dados, que ele mantém consultas, extrai, limpa e organiza dados e conhece, tem um conhecimento dessa estrutura. Então, se um cientista de dados ele atua em uma organização em que ele é apoiado lá por um engenheiro de dados e um administrador ou um administrador de banco de dados, um programador de banco de dados, eles vão fornecer os dados para o cientista de dados. Senão, o cientista de dados também vai executar essas tarefas. No processo de transformação, a gente tem uma pergunta a ser respondida. Então a gente vai ver ali, por exemplo, uma pergunta pode ser como reduzir ou como avaliar a evasão escolar. Esta pergunta ela vai ser modelada por um analista de negócios. O analista de negócios ele faz a interface entre a área de negócio e a área técnica. Então, o analista de negócios ele vai falar com a área de negócios, que é o cliente, e ele traz o problema a ser resolvido e vai transformar isso em uma linguagem mais técnica para o cientista de dados resolver problemas com os dados fornecidos pelo engenheiro de dados e pelo administrador de banco de dados. Resolvido o problema, criado o modelo estatístico, por exemplo, o modelo de machine learning, a gente tem ali a produção de informação e conhecimento. E isso vai ser apresentado, por exemplo, através de relatórios, de dashboards, de arquivos gerados se for um problema, por exemplo, de conformidade. Isso também pode ser feito pelo cientista de dados ou por um analista de BI, por exemplo. O cientista de dados vai colocar isso em um data warehouse, em um armazém de dados, e o analista de BI ele vai criar, por exemplo, um dashboard, né? E ainda pode ser criados processos de automação. E em cima disso tudo, gerenciando isso tudo, nós podemos ter um gerente de projeto, que é aquele que vai controlar cronogramas, recursos, custos, riscos. Então, um projeto de análise de dados, um projeto no qual trabalha um cientista de dados, pode ser um trabalho bastante grande, bastante complexo, que envolva muitas pessoas e dure bastante tempo, né? Então, a gente está falando de meses, de vários meses ou até de anos. E para que haja um gerenciamento, um controle e uma maior chance de sucesso no projeto, pode haver aí a presença de um gerente de projetos, assim como em um projeto de desenvolvimento de software. Então, por exemplo, um exemplo de um problema. A evasão de alunos está aumentando, queremos descobrir as causas e, se possível, reduzi-la, né? Então você tem, por exemplo, uma instituição de ensino privada lá que está preocupada com a perda de alunos. O cientista de dados, então, ele vai ter que entender
o problema com a área de negócio, se não existe lá a figura do analista de negócios. Então, qual é a proporção de evasão aceitável? Quanto a evasão representa? Qual é o índice de aumento dessa evasão? Quais as características do aumento, sexo, idade, curso que o aluno está fazendo? Então, a gente está vendo aqui algumas questões sobre o problema que até podem ser respondidas com dados, mas às vezes não, né? Às vezes, por exemplo, se a gente tem um problema contábil, ele vai precisar de alguém da área de negócios para entender o problema do ponto de vista contábil. Se a gente tem um problema de compras, da área de compras, né? Então sempre existe a interação com a área de negócios para que o problema seja compreendido e traduzido para uma solução técnica, né? Que a solução técnica apresentada esteja em conformidade com o problema. Entendido o problema, é preciso dados, são precisos dados para resolver esse problema. Então, que dados são precisos? De onde vêm esses dados? Eles vêm do sistema contábil? Eles vêm do sistema financeiro, do sistema de ensino, do CRM, né? Por exemplo, os dados dos alunos são clientes, eles podem estar em um CRM. Existem documentos ou modelos desses dados, né? Normalmente não vai existir, e aí o cientista de dados vai ter que fazer um processo de descoberta, né? Ele vai ter que garimpar, descobrir aonde estão as informações. Feito isso, ele vai ter que extrair esses dados, tratar esses dados, limpar esses dados. O que acontece? A forma com que os dados são produzidos lá nos sistemas diversos das organizações não é um formato preparado para ser analisado, ele não está pronto, né, estruturalmente falando, do ponto de vista de estrutura, ele não está pronto para criar um modelo estatístico, por exemplo. Então você vai precisar extrair, transformar esses dados, limpar esses dados, né? Geralmente os dados têm sérios problemas de qualidade que precisam ser tratados. E a gente sabe que essa etapa de extração e limpeza é a etapa mais longa, mais demorada e que tem o maior custo. Dados limpos e estruturados, aí vem a parte core, né, a parte principal do cientista de dados, que é aplicar as técnicas de ciência de dados. Por exemplo, ele vai aplicar técnicas de análise de dados exploratória, que você vai aprender aqui no curso. Ele vai criar modelos estatísticos de inferência, o machine learning, uma série temporal, né, ele vai fazer um forecast, uma regressão linear, né? Então essa é a atividade core do cientista de dados. E ele criando um modelo, ele vai fazer a validação desse modelo com a área de negócios, ver se era de fato aquele o resultado esperado, se aquilo tem consistência, e então ele tem que apresentar, demonstrar esses resultados. Então aí que entram a parte que eu comentei lá anteriormente, que ele vai criar dashboards, ele vai criar relatórios, e normalmente esse processo ele vai ser automatizado, a não ser que seja um processo ad hoc, mais rápido, para atender uma demanda específica. Geralmente vai ser um processo automatizado que vai produzir informação de forma contínua, seja diária, mensal, semanal, a cada minuto, a cada segundo, aí depende do tipo de negócio. Então esse resultado ele vai vir através de relatórios, vai vir através de dashboards, de painéis construídos com uma ferramenta de dashboard, ou até um arquivo quando são problemas de conformidade, entre vários outros exemplos. Então deu assim, dessa forma, para a gente entender mais ou menos qual que é o dia a dia do cientista de dados, quais são as suas principais atribuições, as suas principais responsabilidades atuando como um cientista de dados em uma empresa.